Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar do processo de construção de um gerador de Van der Graaf. Tá? Então, o objetivo desse procedimento é o quê? Vamos compreender a série triboelétrica, tá? E os processos de eletrização por atrito, por condução e por indução. Tá? Ou seja, para se construir um gerador de Van der Graaf, você tem que compreender essa ideia. Tá? Então, nós vamos começar falando sobre a série triboelétrica. O que é a série triboelétrica? Então, alguns materiais eles têm uma tendência de perder elétrons. Outros materiais eles têm uma tendência de receber esses elétrons. E, consequentemente, quando você atrita materiais diferentes, um material vai ficar carregado positivamente porque perdeu e o outro vai ficar carregado negativamente porque ganhou elétrons. E essa organização é feita em uma tabela que nós chamamos de série triboelétrica. E para construir um gerador de Van der Graaf, é fundamental que você conheça os diversos materiais, que você faça alguns testes, como nós vamos fazer aqui agora, para que você possa escolher os materiais mais adequados ou, por exemplo, aqueles materiais que estejam à sua disposição. Às vezes alguns materiais são mais adequados, mas é mais difícil de você encontrar. Mas você fazendo alguns testes com a série triboelétrica, com alguns materiais que você pode ter na sua casa ou na sua região de maneira mais fácil, você vai conseguir montar o seu gerador de Van der Graaf. Tá? Então, o primeiro processo fundamental na construção do gerador é o processo por atrito, ou seja, nós temos que fazer com que um determinado corpo consiga absorver ou perder cargas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma folha de papel EVA. Tá? Um material fácil de ser encontrado, relativamente barato, tá? E eu tenho aqui um pedaço de cano de PVC, também muito fácil de você encontrar. Tá? Então o que vai acontecer? Se eu atritar esses dois materiais, o que vai acontecer? Tá? Vou atritar aqui o EVA com o cano de PVC. Sobre a minha mesa aqui eu tenho alguns pedacinhos de papel picado e algumas bolinhas de isopor. Então, ao atritar, eu vou passar sobre a mesa aqui, ó. Você percebe que esse cano de PVC, esse material de PVC, ele atraiu diversos pedaços de materiais, como você pode observar. Então, o EVA, quando ele é atritado com o cano de PVC, um vai passar elétrons para outro. Como é que eu vou saber quem perdeu e quem ganhou? Tenho que verificar na série triboelétrica, onde é que eu tenho o EVA, onde é que eu tenho o PVC. Tá? Quem está em cima cedeu elétrons, tá? Quem está embaixo recebeu. E aí eu tenho um atrito. Para descarregar é só eu fazer um contato com o aterramento, tá? Eu estou tocando aqui em um motor e aí eu descarrego. Né? Pode ver que esse cano agora ele não está mais atraindo, tá? Porque eu toquei no cano e toquei no terra. Isso aqui é um processo de eletrização por condução, é uma maneira de eu descarregar. Isso explica, por exemplo, o funcionamento de um para-raios. Tá? Ele absorve a carga, o para-raios, uma descarga eletromagnética. E aí o que acontece? Você precisa ter esse para-raios conectado a um aterramento. E aí essa carga por condução, ela vai descarregar todo esse excesso de elétrons para a Terra. Tá? Quando eu tenho um corpo eletricamente carregado, ou positivo ou negativamente, então se eu tocar algum outro corpo, ele vai conduzir essas cargas até entrar em um equilíbrio, até voltar à neutralidade. Tá? Então eu estou aqui no aterramento, o excesso é descarregado, nesse caso, para a Terra. E aí o corpo não consegue mais atrair ou repelir os pedacinhos de papel. Agora eu vou pegar e vou atritar esse cano de PVC com um material que está muito acima na série triboelétrica, que é o nylon. O nylon está muito acima, o PVC está bem lá abaixo. Então, consequentemente, o nylon vai ficar positivo, porque ele está muito acima, e o PVC vai ficar negativo. Então eu vou atritar aqui, ó. E aí eu coloco aqui, ó, você pode ver que ele absorve uma quantidade muito grande, muito rápido, porque eles estão em posições bem distintas. Tá? Então esse é o processo de eletrização por atrito.
e quando eu toco no terra, por condução, ele vai, né, pegar e conduzir essas cargas. Pronto, o PVC já não está mais atraindo. Tá? Então, para mim construir o meu gerador de Van der Graaf, eu vou ter que levar em consideração justamente isso. Tá? Então, para fazermos a nossa base, nós utilizamos um pedaço de madeira compensada. Tá? As medidas eu vou colocar logo abaixo aqui desse vídeo, mas você pode fazer do tamanho que você achar conveniente. Tá? Nós furamos aqui fizemos 4 furinhos na base, colocamos 4 tampinhas de refrigerante. Como ela é material plástico, material isolante, então você pode levar e colocar em qualquer superfície que você vai ter o seu equipamento isolado, ou seja, ele não fará condução com qualquer outro material. Tá? Aqui na parte de cima, eu peguei um tap de cano de 20 e parafusei bem aqui no canto, e dentro desse tap eu colei um pedacinho de mais ou menos 10 centímetros. Para que esse suporte? Esse suporte é que vai receber nosso teste. Tá? Eu tenho aqui uma cúpulazinha para testes que eu vou colocar no aterramento. Então nada mais é do que um fio de cobre conectado a uma latinha de refrigerante. E aí eu conecto isso aqui ao aterramento. E aí vai servir para mim fazer testes com o meu gerador, e aí eu já coloco aqui um suportezinho para no final eu ter o meu bastão de testes, tá bom? Você pode usar uma outra estrutura que você achar mais conveniente, tá? Aqui nós temos uma tampa, um tap de 75 milímetros, cano PVC, desse usado em esgoto, de 75 milímetros, eu fiz 3 furos e parafusei aqui. E aí ela está bem firme, vai servir como suporte para receber a coluna do meu gerador. Tá? Aqui do outro lado, eu coloquei um botãozinho de ligar e desligar. Então você pode, tem vários modelos de botões de ligar e desligar, você usa o que você tiver disponível aí, que é onde eu conecto o meu motor e tem a saída para ligar a rede elétrica. Tá? Aqui eu estou usando um motorzinho de ventilador, um motor de apenas 50 watts de potência, portanto a capacidade de gerar cargas é bem limitada. Se você tiver um motor maior, consequentemente você vai conseguir gerar muito mais carga com mais facilidade. Tá? No nosso exemplo, usei um motor de ventilador. Não é recomendado que você utilize, por exemplo, motores com sistema de escovas, como por exemplo uma furadeira, porque ela vai liberar partículas de carbono e isso vai interferir. O que é um outro detalhe crucial no seu trabalho, ou seja, você deve manter o seu equipamento totalmente livre de partículas, então você tem que estar sempre fazendo a limpeza do seu gerador. Para fazer a nossa coluna, eu usei um pedaço de cano de 75 milímetros, que se encaixa justamente dentro desse taco que eu acabei de mostrar. Então nós temos aqui uma coluna de PVC 75 milímetros. Tá? Eu medi 6 centímetros aqui embaixo, 6 centímetros aqui em cima e fiz os furos onde eu vou colocar o eixo dos roletes. Tá? Então nós temos aqui 2 roletes. Esses roletes, pessoal, eu fiz da seguinte maneira. O rolete de baixo, ele vai ter que girar. Então esses roletes é fundamental. Então o coração do seu gerador de Van der Graaf é os roletes e a correia. Então o material dos roletes e a sua correia é que vão definir a capacidade de geração de carga do seu gerador de Van der Graaf. Esse rolete de baixo, tá, ele tem que girar livremente junto com o motor. Então quando o motor girar, o rolete tem que girar. Então aqui das laterais eu coloquei colado aqui 2 pequenos rolamentos. Tá? O tamanho desse rolamento vai depender do tamanho do eixo que você tem à sua disposição. Então você compra um rolamento compatível com a grossura do eixo que você vai utilizar. Tá? E aí para fazer esse rolete, eu utilizei o que? Eu utilizei justamente cano de PVC. Então aqui eu tenho 6 centímetros, aqui nós temos 7, então aqui eu fiz 6 centímetros para ter uma folgazinha para colocar os postos. 5,5, 6 centímetros é suficiente. Ajuste de acordo com o tamanho do cano que você vai utilizar. Tá? Nesse que é acoplado aqui aos rolamentos embaixo, tá? Eu usei aqui um cano de 25 e dentro dele eu coloquei um cano
no de 20. E aí eu coloco duas arruelazinhas aqui na lateral, como eu vou colocar embaixo para vocês, né, a lista de materiais, e aí eu faço um roletezinho de PVC. Esse rolete, pessoal, é interessante que ele tem uma forma de barril, porque se ele não tiver essa formazinha de barril, ele não for um pouco ondulado no meio, o que vai acontecer? A sua correia ela vai acabar deslizando. Para fazer isso, foi o que eu fiz? Eu peguei as ligazinhas de borracha e fiz aqui um montinho aqui no meio. Tá? Fiz aqui um montinho no meio. Quando eu passar aqui, enrolar aqui algum material, aqui vai ficar mais alto. Tá? Então você faz que fique uma certa altura, que ele faça um volume para que ele fique na forma de barril. Esse aqui é o rolete de baixo. O nosso rolete de baixo, eu revesti ele com tecido 100% algodão. Por que eu usei tecido 100% algodão? Porque o algodão, ele é neutro. Se você olhar aqui na série triboelétrica, o algodão é neutro. Assim como o aço. Eu poderia usar, por exemplo, um eixo de bicicleta, de aço. O problema é que ele é muito liso, e aí para o sistema que eu estou utilizando, ele acaba deslizando a correia, e aí não se torna muito eficiente. Então eu usei cano PVC, que é mais fácil de encontrar, e enrolei isso aqui com tecido de algodão, 100% algodão, que ele é neutro. E aí eu fiz o rolete de baixo, e aí você vai colocar ele de forma que ele consiga girar junto com o eixo do motor. Tá? Para o de cima, eu utilizei um eixozinho, novamente um rolete de PVC, tá? Usei um rolete de PVC, e eu poderia usar o PVC, que daria certo, como você viu que eu atritando ele aqui com o EVA, ele consegue bastante carga. No entanto, tem um material que é bem mais liso, que vai me servir para o que eu estou fazendo aqui, e que é fácil de você encontrar, que é o Teflon. O Teflon, se você olhar na nossa série triboelétrica, ele está lá embaixo. Então é o último elemento, consequentemente é muito bom. Então eu peguei aqui um tubinho de Teflon, custa R$ 2,50, não usei nem a metade. Então eu enrolei esse meu rolete aqui com Teflon. Por quê? Porque é o seguinte, esse meu rolete de cima, ele é fixo, ele não gira, tá? Eu coloquei o eixo aqui junto com o sistema de rolamentos e tudo, por quê? Porque eu preciso alinhar, então é mais fácil. Eu poderia simplesmente colar um tubo de PVC aqui revestido de Teflon, mas aí eu não teria como estar mexendo nele para ajustar se a correia, caso ela comece a deslizar para um lado. Então eu coloco um eixo aqui também, mas de maneira que é fixa. Esse eixo aqui, esse rolete, ele não gira. Então quando eu giro aqui, o que vai acontecer? Quando eu giro aqui, a minha correia ela vai deslizar pelo Teflon, ou seja, ela vai fazer justamente atrito. Tá? Alguns modelos de gerador de Van der Graaf, os dois roletes, eles vão girar. E aí o afastamento rápido da correia com o eixo gera também cargas. Acontece isso aqui também. Mas nesse caso não, ele está passando por um objeto que está fixo, então ele desliza, ou seja, há uma fricção, há um atrito, então ele consegue produzir muito mais carga. Foi uma maneira que eu encontrei para tornar o meu gerador com o meu pequeno motor mais eficiente. Então esse rolete de baixo ele vai girar para levar a correia e o de cima fixo. Então o de baixo, os dois são feitos de PVC, tubo de PVC de 25 milímetros, mas o de baixo eu enrolei com tecido 100% algodão, o de cima eu enrolei com com fita Teflon. E para a nossa correia, tá? Eu ia usar aqui um pedaço de couro. No entanto, eu não encontrei um couro adequado para me fazer a minha correia. Então eu fiz essa correia com EVA, material, como já foi dito aqui, barato e acessível. Então eu fiz uma correia de EVA e montei no meu sistema. Então eu tenho aqui o rolete de cima, o rolete de baixo, com a correia de EVA. Aí você vai ajustar, se ela vai ficar muito esticada ou não, vai depender da potência do seu motor. São testes e ajustes que você vai fazer. Então aqui, ao girar, vai haver um atrito e, consequentemente, vai haver uma transferência de cargas, né? A sua correia vai ser eletrizada. E aí eu preciso capturar essas cargas. Para isso nós fazemos o quê? Nós precisamos de uma escova. Ele chama escova, mas na verdade é um pente, tá? E aí esse pente ele vai usar o quê? O poder das pontas, porque quando houver eletrização aqui, o que vai acontecer? As partículas de ar próximo ao rolete, elas vão ficar ionizadas, então elas podem ser capturadas por
elementos pontiagudos. Nesse caso eu usei fio de 4 milímetros, tá? Então peguei um fiozinho de 4 milímetros desse aqui, separo todas as pontinhas dele. Eu poderia usar só um, aqui eu usei 4, tá? Usei 4 pedaços de fio de 4 milímetros, separei várias pontinhas para vários lados. É importante que elas não fiquem em contato a ponta uma com a outra para ter o poder máximo das pontas. Aqui do outro lado eu reúno todas elas. Então essa escova, né, esse pente aqui, ele vai com o poder das pontas, que é um outro conteúdo que você vê em eletrostática, né, em física, ele vai puxar essas cargas aqui. E aí essa parte de cima ela vai ser, né, acoplada a uma cúpula metálica, tá? Nesse caso aqui eu peguei uma jarra assim, de leite, de alumínio, tá? Ela tinha um cabinho aqui do lado, eu serrei, restando apenas essa parte. Então você pode pegar qualquer material de alumínio, preferência, que tem um formato como esse ou parecido, não é obrigado a ser esférico, pode ter outro formato, pode ser, contanto que não tenham pontas aqui para fora. Tá? Qualquer pontinho que sobrar se coloca para o lado de dentro. E aí ela precisa ser conectada com essa escova. E aí ela vai captar e vai conduzir e vai distribuir a carga por essa cúpula. Eu posso já conectar um cabinho aqui, ou como eu coloquei vários fios aqui, quando eu colocar essa cúpula, ela já vai entrar em contato. Então todas as cargas que forem captadas por essa escova aqui serão distribuídas na cúpula. Na parte de baixo, eu preciso de uma outra escova, exatamente igual. Então, uma escova igual a essa, eu fiz e coloquei aqui na parte de baixo. Então, essa escova de baixo vai captar as outras cargas e ela é colocada no aterramento. O aterramento aqui eu fiz no meu próprio motor. Tá? Você pode conectar no aterramento da tomada, caso tenha ligado na instalação elétrica que você está utilizando, não tem problema. Tá? E aí você vai ter o seu sistema funcionando, tá? Então, tá aqui, né, os roletes, nossa correia, tá? A escova de baixo. Eu deixei aqui, ó, meio centímetro a 1 centímetro, porque ela não precisa tocar. Até porque se tocar pode acabar danificando a correia, tá? Porque ele capta as partículas que estão ao redor. O ar ocupa todo o espaço, então não tem essa necessidade de estar encostando muito na correia, não, tá? Pode ficar um pouquinho afastado, porque aqui a ideia da captação não é por contato, é pelo poder das pontas, tá? Então pode deixar aqui 1 centímetro, meio centímetro, você testa direitinho para não ficar arranhando a correia, porque pode danificar a sua correia. E aí, ó, uma vez que isso aqui está feito, tá? Eu vou conectar, colocar aqui, está feito aqui a adaptaçãozinha. Pronto, tá? A nossa cúpula, tá? Coloca aqui em cima. Podemos passar uma fita. Aí nós alinhamos, ó, então colocamos a nossa cúpula. Nosso bastão de testes já estava feito, como eu falei, repetindo aqui, eu usei uma latinha de refrigerante, aí eu conecto um fio aqui pelo lado de dentro dessa latinha de refrigerante. O suporte você faz da forma que você achar melhor, tá? Aqui o nosso motor, ó, esse motor eu fiz um acoplamento elástico. Eu fiz um acoplamento elástico usando uma mangueira, conectando ao eixo. E aí é só prender direitinho. A altura eu usei aqui apenas um pequeno suporte revestido de EVA também, para garantir uma boa altura. Tá? Então você ajusta dessa maneira que você quiser, faz a conexão do motor na rede elétrica e o aterramento do bastão de teste conectado aqui à carcaça do motor, mas você pode, como eu já falei, colocar no aterramento. E a escova de baixo ligada também aqui no aterramento do motor. Tá? E aí o nosso gerador de Van der Graaf está pronto. Testando agora o nosso gerador de Van der Graaf. Então, pega a carga rápido, como você pode ver, né?
Então, nosso gerador de Van der Graaf está concluído, está pronto aí para você fazer diversos experimentos de eletrostática, tá? Então, ligando novamente, só para a gente conferir. Então, você vê que é rápido o funcionamento, a carga, tá? Ele consegue eletrizar os pedaços de papel de maneira bem rápida. Você vai pegar aqui o nosso bastão de testes e aí eu posso aproximar e aí você vai ver. Tá? O nosso ambiente aqui é um ambiente muito claro, mas se você desligar as luzes, fizer um período noturno, você vai verificar que ele é capaz de produzir um pequeno arco elétrico. Se você encostar aqui, você vai neutralizar, ele vai descarregar. Então, se eu afasto, ele eletriza novamente. Se eu toco, você vê que ele consegue carregar bem rápido. Neutralizei, carregou novamente. Tá. Eu aproximando aqui, eu vou ouvir um pequeno barulho, tá? Nesse caso aqui eu estou conseguindo a uma distância de cerca de meio centímetro. Eu estou conseguindo formar um arco elétrico. Não está muito claro, não dá para ver e nem dá para ouvir, mas você pode fazer os devidos ajustes e aí você vai verificar. Mas o que nós queremos mostrar aqui é exatamente o funcionamento do gerador de Van der Graaf. Isso já é suficiente para você entender como é que funciona a série triboelétrica e os processos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por condução, né, que é a eletrização por contato, e nós temos a eletrização por indução. Como é que funciona a eletrização por indução? Ora, todas as vezes que eu aproximar um objeto de um corpo eletrizado sem tocá-lo, o que vai acontecer? Se essa cúpula está carregada positivamente ou negativamente, o que vai acontecer? Se ela está negativamente e eu aproximo um material neutro, então a distribuição de cargas desse material ela vai estar uniforme. Então, se essa cúpula está negativa, então ela vai atrair o que? Ela vai repelir os negativos. Então, os elétrons tendem a ir para o outro lado. E, consequentemente, as partículas positivas vão se concentrar mais nesse lado. Então, esse objeto vai sofrer um processo de eletrização por indução, ou seja, a organização elétrica desse material ela é modificada. E isso tem inúmeras aplicações nas tecnologias. Ou seja, o simples fato de eu aproximar um objeto de um corpo eletrizado, esse corpo vai sofrer eletrização, ou seja, vai sofrer deslocamentos de cargas. Se aqui está positivo, os positivos tendem a ir para o outro lado, por repulsão. Consequentemente, eu vou ter cargas negativas desse lado de cá. Então, esse objeto vai poder atrair outros negativos e repelir outros positivos desse lado de cá. Tá? Então, esse é o processo de eletrização por indução, quando eu aproximo um corpo de outro.